Mas, ó, o paciente tem sintomas de dispepsia. Aqueles sintomas que a gente já viu, né? O 1 aqui, ó. Má digestão, pirose, regurgitação, náusea. O paciente tem isso, certo? Com recorrência ou persistência de dor ou desconforto epigástrico. Então, o paciente se apresentou nessa condição. Aí se faz a primeira pergunta. O paciente apresenta pirose, azia e regurgitação? Se além desses sintomas de dispepsia também apresentar esses outros sintomas, abordar como doença do refluxo gastroesofágico, que é o que a gente vai fazer amanhã, tá bom? Mas se o paciente apresentar os sintomas de dispepsia, mas não apresentar pirose, azia e regurgitação, faz uma próxima pergunta. Há sinais de alarme? Quais são os sinais de alarme? Sangramento gastrointestinal, perda de peso, vômitos persistentes, anemia por deficiência de ferro, massa epigástrica, doença péptico-ulcerosa prévia, história familiar de câncer gástrico, tudo isso aí são sinais de alarme. Ou se o paciente apresentar mais de 50 anos, fazer endoscopia digestiva alta. Nessa endoscopia vai identificar o problema, né, se tem uma úlcera ou não. Se o resultado for positivo, encaminhar para o endocrinologista ou para o gastroenterologista, tá bom? Se não tiver sinais de alarme, excluir doenças cardíacas ou biliares, já que às vezes os sintomas são parecidos também, certo? Aí se faz a próxima pergunta. O paciente faz uso de medicamentos que podem ser responsáveis pelos sintomas dispépticos? Quais são os medicamentos que podem ser responsáveis? Pode ser o AINE, pode ser o antagonista de cálcio, nitrato, teofilina, bifosfonato. Todos esses medicamentos podem ser agressores do estômago. Se por acaso ele fizer, rever todos eles, né? Para saber se pode alterar a dose, se pode alterar o horário, se pode substituir por algo menos agressivo. Se não, fazer inicialmente aconselhamento, alteração e o monitoramento do estilo de vida, e aí orientar quanto à alimentação, redução de peso, suspensão do tabagismo e evitar fatores que podem estar relacionados com a maior acidez, né? O álcool, café, chocolate, frutas ácidas, a gente vai ver mais isso amanhã, tá certo? Segundo ponto, depois que aconselhar, o paciente já está fazendo alimentação saudável, reduziu o peso, evitou o tabagismo, o álcool e todo o resto, tratar alguma parasitose, albendazol e metronidazol, principalmente giardíase e amiabíase, e iniciar só então com o inibidor da bomba de prótons. Por quê? Por que esse fluxograma ele deve ser feito? Porque você descartou todas as possibilidades. Se for um refluxo, ele vai ser tratado de uma outra forma. O que a gente está investigando é se o paciente tem úlcera, né? Então, ele vai tratar com o inibidor da bomba de prótons por 4 a 6 semanas, certo? E aqui a gente tem um dos inibidores, a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre eles, né? O omeprazol, 20 miligramas via oral, um comprimido ou uma cápsula uma vez, a meia hora antes do café da manhã, certo? Aí pergunta-se, houve melhora após 4 a 12 semanas? Então, o tratamento é feito por 4 a 6 semanas e observa se o paciente vai ter melhora, já que ele vai inibir a bomba de prótons, essa bomba de prótons vai ficar inibida permanentemente por algum tempo. Então, depois de 4 a 12 semanas, o paciente teve melhora? Sim. Então, dispepsia resolvida. Não, não teve melhora. Endoscopia digestiva alta deve ser feita para saber se o paciente tem Helicobacter pylori. Se ele tiver Helicobacter pylori, ele vai tratar, certo? A gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. E se ele não tiver Helicobacter pylori, aí sim ele vai fazer uma endoscopia, né? Na verdade, ele já fez endoscopia, mas se ele não tiver Helicobacter pylori, mas ele tem alguma lesão, tem a úlcera péptica, deve encaminhar para o gastroenterologista, mas se ele não tiver nem Helicobacter pylori, nem úlcera, né? Provavelmente isso deve ser uma dispepsia funcional. E aí vai tratar com uma dispepsia funcional, tá bom? Então, vocês viram que o inibidor da bomba de prótons ali vai entrar, de certa forma, em algum momento, né? Obviamente, se tiver Helicobacter pylori, vai entrar juntamente com o tratamento com antibiótico, mas ele vai entrar só depois que tudo for descartado. É uma parasitose, é um refluxo gastroesofágico e assim por diante, tá bom? E aí, como eu falei de H. pylori, o que o H. pylori vai fazer? Aliás, qual é o objetivo terapêutico para o tratamento do H. pylori, né? Obviamente,
diminuir os sintomas, né? O paciente que tem H. pylori tem sintomas muito mais pronunciados, erradicar o micro-organismo, porque mesmo que você resolva os sintomas e o inibidor da bomba de prótons vai resolver os sintomas, mas se o micro-organismo permanecer, os sintomas eles vão ser reincidentes, cicatrizar a úlcera, se houver, e prevenção de recidivas ou de complicações. Dentre as complicações, a principal é o câncer de estômago. Bom? E aqui a gente tem, desculpa estar em inglês aqui, gente, mas esse tratamento é um tratamento que ele é consenso mundial. Ó. Qual a recomendação? Então a gente tem aqui, ó, terapia tripla padrão. Qual é a terapia tripla padrão? Inibidor da bomba de prótons em dosagem completa de 12 em 12 horas. E aqui a gente tem os principais inibidores da bomba de prótons que são utilizados. Então, são utilizados vários inibidores, ó, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, deslanzoprazol, todos eles. E qual a dosagem completa? A gente tem aqui no rodapé dessa tabela. Ó. Por omeprazol, a dosagem completa é o quê? É 20 miligramas. Então, 20 miligramas de 12 em 12 horas. Para o lansoprazol, 30 miligramas de 12 em 12 horas. Tá bom? Lembrando sempre que ó, os estudos indicam que os inibidores da bomba de próton de segunda geração, rabeprazol e esomeprazol, eles têm uma eficácia melhor para a erradicação do Helicobacter pylori do que os de primeira geração. Bom? Então, além do inibidor da bomba de prótons, claritromicina e amoxicilina. Claritromicina, 500 mg de 12 em 12 horas, e amoxicilina, 1 grama de 12 em 12 horas. Esse tratamento aqui é por 14 dias. Vocês viram alguma falha lá no caso clínico com relação a esse tratamento, gente? 7 dias. São 14 dias. Ele estava tratando por 7 dias apenas. As doses estavam corretas, né? Só que estava tratando só por 7 dias. Tá bom? Portanto, observar isso aqui. Como alternativa, o paciente pode fazer o quê? Uma terapia quádrupla com bismuto. Aí utiliza o quê? O inibidor da bomba de prótons, também do mesmo jeito, né? Dosagem completa. O bismuto coloidal, 120 mg de 6 em 6 horas, ou se a dose for 240 mg, 12 em 12 horas. O tetraciclina, 500 mg de 6 em 6 horas, e o metronidazol, 400 mg de 8 em 8 horas. Esse esquema quádruplo é feito de 10 a 14 dias, tá bom? E existe também uma terapia sem bismuto. Aí, sem bismuto, utiliza o quê? Inibidor da bomba de prótons, amoxicilina, igual padrão, né? A claritromicina, igual padrão. E aqui, no lugar do bismuto coloidal, metronidazol ou tinidazol, 500 mg de 12 em 12 horas, o esquema de 14 dias também, tá certo? Então, não existe nenhum esquema de 7 dias, certo? O esquema é pelo menos 14 dias, em alguns casos pode ser feito até 28 dias, né? O dobro do tratamento, se for uma úlcera refratária, né? Uma infecção está sempre aparecendo novamente, ele deve ser utilizado por mais tempo. O que, que eu estou mostrando aqui? Alguns representantes que são todos eles inibidores da bomba de prótons. A gente tem o omeprazol, a gente tem o esomeprazol. Lansoprazol, tem o deslanzoprazol. Essas duas duplas aqui são isômeros, certo? Então, o omeprazol é isômero do esomeprazol. Então, a isomeria serve para quê? Para facilitar a ligação e a interação com o próprio receptor, que no caso é a bomba de prótons. Pantoprazol e o rabeprazol, não, esses dois aqui, eles não são isômeros, tá certo? Qual a indicação dos inibidores da bomba de prótons? Existe indicação que ela é com eficácia comprovada, quando é que ele deve ser utilizado, que de fato existem estudos mostrando que eles são eficazes. Quando é feito um tratamento sintomático e cicatrização de úlceras pépticas induzidas pelo uso crônico do AINE. Como foi feito com o nosso paciente. Nosso paciente está utilizando o AINE, o AS, ele precisaria talvez continuar, porque ele tem um problema cardiológico, né, cardíaco, e aí ele precisava utilizar, e aí existe uma eficácia comprovada de que quando o paciente está usando o AINE cronicamente, ele pode utilizar o inibidor da bomba de prótons, que de fato vai proteger. Na prevenção de lesões gastrointestinais induzidas pelo uso crônico do AINE, como coadjuvante na prevenção de recorrência de úlcera péptica induzida pelo H. pylori, o paciente também tem H. pylori, também indicação de utilizar o IBP, e no tratamento de esofagite ou sintomas associados à doença do refluxo gastroesofágico, e a gente vai ver isso amanhã, tá bom?
Mas a gente vai falar do uso do ARNI nessa condição. Provável eficácia, tratamento da dispepsia com pirose em regurgitação. E sugerida ineficácia, ou seja, o paciente pode utilizar, mas não existem estudos comprobatórios, é para tratamento do sangramento digestivo alto, causado por úlcera péptica, e profilaxia primária de sangramento digestivo alto, causado por úlcera de estresse, certo? E aí, gente, só para a gente poder finalizar a aula de hoje, eu vou finalizar nesse slide, né, e continuo a partir de amanhã, a partir desse slide aqui, o mecanismo de ação dos IBPs, né? Eu acho que todo mundo já conhece, já viu em algum momento, né, como é que funciona os inibidores da bomba de prótons, mas duas características são bem importantes que a gente precisa, de fato, sair daqui sabendo. Primeiro, é que eles são profármacos. Então, quando a gente administra o omeprazol, a gente está administrando o omeprazol na sua forma inativa. E ele vai ser ativado de que forma? Vai ser ativado quando ele entrar em contato com pH ácido. Como toda molécula tem um tempo de meia-vida, quanto mais precocemente ele for ativado, menos tempo ele vai agir, certo? Por isso, eles são administrados na forma de comprimidos revestidos ou cápsulas ácido resistentes. Para quê? Para que ele seja absorvido e a sua ação seja apenas quando ele entrar em contato com a célula parental. Se ele entrar em contato com a acidez estomacal antes, ele vai agir antes, ele vai ser ativado antes, e o tempo de ação dele, né, o tempo de meia-vida dele vai ser inferior. Então, ele vai conseguir, né, depois que é absorvido, vai ser eliminado mais rapidamente. Certo? Então, por isso que eles são protegidos. Quando eles são absorvidos, são distribuídos e chegam até a célula parental, né, através da corrente sanguínea, eles entram em contato com ácido, tá aqui, ó, o omeprazol, o profármaco, aí ele se transforma na sulfenamida ativa, e esse composto aqui, que é o omeprazol ativo, né, que é o fármaco propriamente dito, vai interagir com a ATPase, né, com a bomba de prótons. E vai agir de que forma? Ele vai se ligar na ATPase através dos aminoácidos e vai inativar essa proteína permanentemente. É por isso que mesmo que o paciente utilize o inibidor da bomba de prótons e pare o tratamento, essa bomba de prótons vai ficar inativa permanentemente até que ela seja substituída por uma nova proteína. Então, isso vai levar algum tempo, por isso que o efeito dele é um efeito mais prolongado.